Pessoal, então uma boa tarde a todas, todos e todas. A gente retoma esse segundo momento de hoje, né, que dando continuidade a essa mesa que fala então hoje sobre o painel temático sobre reconhecimento e salvaguarda do patrimônio material. A gente passa agora aos relatos de experiência, né? Lembrando que esse webinário que a gente tem realizado vai se estender até o dia 22 de julho de 2021 e tem como parceria a Secretaria de Estado da Cultura, né, que juntamente aqui com o colegiado, que é o promotor do evento, tem trabalhado, o Colegiado de Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, junto a outras instituições que são parceiras, como a Federação da Associação de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURGS, a Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, EGOV, e a gente também conta com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, o Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, PROSINOS, o Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Estadual de Educação, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. De antemão, a gente agradece a todos os parceiros, né, e profissionais que estão dedicando seu tempo e trazendo até todos nós os seus relatos e enriquecendo essa nossa atividade, assim como o público, né, que tem se inscrito e que vem acompanhando os trabalhos. A gente pede que mantenham os microfones desligados, assim como as câmeras também, porque a gente está gravando e é importante que fique só o palestrante e a sua apresentação em evidência. A gente vai depois disponibilizar essa gravação futuramente no YouTube do colegiado, então é importante que essa gravação tenha uma boa qualidade e também isso ajuda, né, no andamento e muitas vezes na manutenção da estabilidade da plataforma, tá? Então eu já vou passar a palavra para minha colega Rossana para ela dar continuidade à atividade, tá bem? Obrigada, Darlan. Então, gente, muito boa noite, bem-vindos à nossa segunda fase do nosso painel temático sobre patrimônio imaterial no Rio Grande do Sul, agora entrando na sessão dos relatos de experiência, a partir do que são os conteúdos apresentados nas mesas, a gente apresenta as possibilidades que estão acontecendo no Rio Grande do Sul atualmente. Nesse sentido, temos duas apresentações hoje. Uma delas é o relato de experiência feito pelo Alexandre Krob e Patrícia Borer, tá? E onde o Alexandre, ele é do Instituto Curicaca, tá? Ele é agrônomo, mestre em ciências do solo, especialista em gestão ambiental, coordenador técnico do Instituto Curicaca e de suas equipes multidisciplinares, tá? Podem procurar no Google, tá? Maravilhoso, Curicaca. Presidente do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul e ex-consultor da Unesco Paris para sítios de patrimônio mundial no Brasil. Junto com ele, apresentando, está Patrícia Borer, artista visual, mestre em Educação e Movimentos Sociais, especialista em Museologia e Patrimônio Cultural, educadora ambiental, arte-terapeuta, coordenadora de Educação Ambiental e Cultura do Instituto Curicaca. Ou seja, chegaram chegando, tá? Eles vão apresentar o trabalho Perdas e Paisagens Naturais e Riscos do Patrimônio Imaterial, o modo de fazer artesanato com palha de butiá. Na sequência, nós apresentamos também a nossa grande colega e coordenadora do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio, Letícia de Cássia da Costa Oliveira, tá? Ela é mestre em Museologia e Patrimônio aqui pela URGS,
e ela é doutoranda em antropologia na UFPEL. Ela coordena o projeto LANS do Rio Grande do Sul, chamado Lã Crua Fios da Memória, sua apresentação hoje. Então, abrimos os trabalhos da sessão dos relatos de experiência essa noite, tá? Passando a palavra para o nosso grande colega Alexandre Krob. Obrigado, Rossana. Queremos aí agradecer em nome do Instituto Curicaca pelo convite. Ótima oportunidade de estar aqui com vocês, né, trocando experiências, aprendendo, né, e inserindo cada vez mais esse desafio do patrimônio cultural e material dentro das agendas, né, e compromissos aí da política pública estadual do Rio Grande do Sul. Então, em teu nome, né, agradeço aí o convite feito pela Secretaria e nós, né, consideramos aí todo um trabalho com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e com a Secretaria, uma parceria que vem ajudando a gente a avançar nessa proposta. Então, vou estar junto com a Patrícia, como tu já colocasse, né, apresentando um trabalho que é de uma equipe maior, e a gente mais ou menos montou a nossa apresentação, assim, uma breve introdução sobre a ONG, porque nem todos nos conhecem, a gente gostaria de mostrar um pouco isso, né? E depois a gente vai fazer também um breve link com a parte da paisagem, porque é um trabalho que a gente executa há bastante tempo, essa relação entre a paisagem, né, e o patrimônio cultural e material, só para fazer um link com um compromisso que a gente estava com o nosso título da palestra, embora a paisagem já tenha sido tratada em outro momento, né, dentro do evento, e em seguida aí a Patrícia continua mostrando um pouco do processo que a gente vem conduzindo aí até chegarmos à proposta de registro do modo de fazer artesanato com palha de butiá da região de Torres, Rio Grande do Sul, como um patrimônio cultural e material do Estado. Então aqui vocês já veem, né, no slide de abertura, uma das nossas artesãs parceiras aí, que há muitos anos a gente conhece aí e lida nesses desafios desse reconhecimento que é tão importante tanto para o processo cultural do Estado quanto para essas portadoras desse saber aí que transmite de geração em geração. Bem, quem somos nós do Curicaca, né? Uma ONG, né? Nós trabalhamos com conservação da natureza, salvaguarda da cultura, promoção do ecodesenvolvimento e temos uma trajetória longa, aí nos constituímos em 97, sempre trabalhando com diferentes biomas aí, Mata Atlântica, Pampa, né, Zona Costeira Marinha também, hoje estamos trabalhando na Amazônia e parceria com alguns países vizinhos aí, e sempre esse aspecto da inter-relação entre natureza e cultura, né, nos orienta também nas nossas atividades. A gente é uma instituição de atuação técnico-científica, né, somos também uma instituição ativista na área de meio ambiente e cultura e socioeconomia, e somos, né, promotores de políticas públicas aí, em diversos níveis. Então aí mostra um pouquinho o arcabouço das nossas parcerias, né, parcerias com redes de ONGs, parcerias com instituições de pesquisa, parceria com organizações e instituições governamentais, dentro dos quais a gente coloca o IFAI ali, nessa interface entre as políticas e os conhecimentos técnicos científicos, né, porque a gente tem construído junto com o IFAI já há algum tempo algumas perspectivas aí para o patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul, e é uma parceria muito frutífera. E a gente trabalha, pessoal, em 4 abordagens, 4 que a gente chama de programas, né? Um voltado para a conservação da biodiversidade e áreas protegidas, o outro voltado para ecodesenvolvimento, onde a gente promove e fortalece economias sustentáveis locais com as comunidades dos territórios onde nós trabalhamos, um outro de educação ambiental e cultura, como eu te disse, né, a Patrícia é nossa coordenadora nessa área, e a gente tem uma interface bastante grande com formação de educadores e com a educação, inclusive, patrimonial dentro das nossas abordagens, e um outro que é de políticas públicas de fortalecimento institucional, onde a gente busca, né, transformar o nosso aprendizado e os nossos exercícios em políticas mais duradouras, aí, que possam fazer a diferença, inclusive atuando no sentido de buscar cada vez mais condições para que os agentes públicos e privados possam atuar nessas áreas. Bom, aqui teriam, né, algumas coisas de valores nossos, eu não vou só mostrar, dar uma ênfase que a gente trabalha com uma visão complexa e com pensamento sistêmico que surge aí da diversidade de uma equipe, com a atuação
multidisciplinar assim dentro das nossas atividades. Tendo dado essa breve introdução, eu queria fazer um link com a questão da paisagem, né? Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem uma percepção muito grande da interdependência entre natureza e cultura, né? O que a gente vai apresentar enquanto proposta de patrimônio cultural e material para o Rio Grande do Sul, ele tem fortemente essa interdependência. Aqui vocês podem ver uma imagem do que é um ecossistema dos butiazais na região do litoral norte do Rio Grande do Sul, uma paisagem que no passado era dominada por esse tipo de ambiente, naquele território mais arenoso da planície costeira ali, e que com o tempo, eu vou mostrar para vocês depois uma imagem, ele vem sofrendo realmente fortes degradações, né? Inclusive como uma ameaça, né, à própria sustentabilidade desse patrimônio cultural e material, uma vez que a fonte da matéria-prima, né, utilizada pelas artesãs para poder fazer o artesanato com a palha do butiá, ela corre também um risco, né, de aos poucos ficar cada vez mais escassa e tomara que nunca, mas corre risco até de desaparecimento enquanto ecossistema. E isso acontece com diversas paisagens, né, do estado, e eu trago aqui um pouco a nossa percepção de conceito de paisagem enquanto imersão, né, sejam elas paisagens naturais, sejam paisagens culturais, né, a perspectiva de nós podermos estarmos imersos dentro de um determinado ambiente, em um território, né, que nos dá aquela percepção de grandeza paisagística, né, e isso está ficando cada vez mais escasso no Brasil, pelo mundo, né, e o Rio Grande do Sul cada vez mais tem pouquíssimos, né, remanescentes de ambientes um pouco mais consideráveis, onde tu possa ter essa imersão de sentido pleno da paisagem, né? Aqui nós temos uma situação na região do Pampa, né, onde nós temos o espinilho, que é uma espécie interagindo com a pastagem, com o campo nativo natural, que hoje, basicamente, o que existe está preservado dentro de uma única unidade de conservação estadual, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos os campos, né, os campos sulinos aí, né? Essa imagem representa tanto os campos nativos do Pampa, como também os campos de altitude, que compõem uma paisagem dos campos sulinos e estão sendo cada vez mais degradados por silvicultura, cultivo de monoculturas de soja, né, que tem convertido imensamente. Nos últimos 10 anos nós tivemos uma perda de 11% da paisagem dos campos, né, para a conversão para cultivos de soja e plantios de eucalipto. Então é uma perda significativa. Em 10 anos a gente perder 10%, 11% do que tínhamos de paisagens naturais nesse ambiente. Aqui um ambiente de banhados, né? Está cada vez mais escasso esse tipo de ambiente, muito concorrido para lavouras de arroz. E a gente tem aqui também uma imagem da região metropolitana de Porto Alegre, se chama Banhado Grande, né? É uma área que ainda oferece de maneira muito escassa no Rio Grande do Sul, uma sensação de paisagem, né, um horizonte distante em que a gente consegue perceber os banhados e suas espécies típicas, né, dando essa conformação associada com muitas espécies também da fauna que ocupa esse tipo de ambiente. Aqui os butiazais, lá da região de Quaraí, onde a gente também tem um trabalho, né, também uma espécie arbórea interagindo com o campo nativo, né, e uma paisagem que também tem sido convertida fortemente pela soja que avança ali na região com as monoculturas. E aqui uma outra paisagem, né, pensando em Mata Atlântica, né, uma paisagem também muito difícil de nós encontrarmos, que é um maciço florestal mais amplo, né, coberto por florestas, na região do Parque Estadual do Turvo, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, um dos últimos remanescentes de um maciço significativo de florestas, com 20 e poucos mil hectares, que ainda dá uma sensação de ambiente florestal para o estado. E isso aí tudo vem, né, se perdendo, né, e quando nós perdemos paisagem e perdemos biodiversidade, né, perdemos também a sociodiversidade, que é o que a gente chama, né, que são as interações sociais relacionadas aos ambientes naturais. Aqui eu trago para vocês duas imagens para mostrar a significância disso, né, a nossa esquerda, uma imagem de 1974, da área onde nós trabalhamos com os butiazais, né, com essa salvaguarda do patrimônio associado,
e vocês podem ver em vermelho as manchas que nós tínhamos em 1974 e à direita em amarelo, né, o que restava em 2008, né? Então aí com um pouco mais de 30 anos nós perdemos significativamente esses remanescentes e isso afasta, né, das próprias artesãs a possibilidade de extrativismo para poder produzir a palha. As artesãs chegavam e buscavam, né, junto com a sua família, esse material nas proximidades de sua residência. Hoje elas precisam ter alguém que possa, com um veículo, né, buscar uma distância já mais significativa, estabelecendo uma dificuldade pela perda da paisagem e desses remanescentes naturais. Bem, posto isso, eu queria trazer para vocês um pouco essa nossa iniciativa, né, vinculada a essa proposta de patrimônio cultural imaterial. A gente tem trabalhado já com iniciativas de salvaguarda para esse tema, esse bem cultural, desde 2013. Iniciamos de uma maneira educativa, né, através da Ação Cultural de Criação, Saberes e Fazeres na Mata Atlântica, uma metodologia própria do Curicaca de educação ambiental e patrimonial. Pois em 2006 começamos a trabalhar com uma estratégia de microcorredores ecológicos que incluiu a área dos butiazais como ambiente a ser conservado e como cultura, né, e patrimonial. E nós tivemos então já uma primeira parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e o IFAI no planejamento do corredor ecológico, né, quando pela primeira vez surgiu aí, de uma maneira mais clara e documental, a necessidade da gente cuidar da salvaguarda desse modo de fazer artesanato com palha lá da região. Em 2013 nós tivemos uma oportunidade junto a um edital do FAC, o que nós chamamos do nosso FAC 1, né, um edital feito pela SEDAC, que nos ajudou a iniciar uma espécie de registro, né, um registro, vamos dizer, primário, né, através da elaboração de um site que está disponível. Vou mostrar rapidamente para vocês algumas interfaces, e depois, uma segunda cooperação com a Secretaria de Cultura, através de um FAC 2, a gente começou a ter apoio, teve apoio então para a elaboração da proposta técnica de registro e de geração de renda associada. Isso são editais, né, que a gente concorre, né, com diversas instituições, e fomos aí beneficiados pela proposta, pela qualidade do projeto apresentado. E hoje estamos aí, essa proposta de registro foi apresentada à Secretaria, ao IFAI em 2016, e hoje nós estamos aí numa expectativa de atualização dessa proposta técnica, né, com algumas novas demandas da instrução normativa que vem em curso, para a gente finalmente conseguir alcançar o nível de registro desse patrimônio, que a gente acha que tem muita possibilidade. Bem, aqui o site, né, que é artesdobutiá.com.br, é um site bem lúdico, né, as ilustrações foram feitas pela Patrícia. Eu vou trocar aqui de tela para tentar mostrar para vocês um pouquinho do site. E só um minutinho. Então aqui vocês, o site, né, tem essas animações aqui, vocês estão enxergando, né? Por favor, confiram para mim. O site tem essas animações e tem um menu aqui onde a gente entra, né, na parte de informações sobre o artesanato, sobre as portadoras, né, desse saber, sobre informações do ambiente, de outras plantas que podem ser utilizadas, as fibras, uma informação sobre bens culturais e materiais, ações de salvaguarda. Eu queria mostrar rapidamente para vocês aqui, né, essa dinâmica do artesanato e dos portadores, tá? Nós não vamos entrar nisso por falta de tempo, mas a gente tem uma descrição do processo, né, parte a parte, conforme as entrevistas, né, e a sistematização nos permitiram, e depois nós temos uma informação sobre as portadoras desse saber, em que a gente pode, por exemplo, clicar na imagem da pessoa aqui, aí aparece uma informação, né, uma pequena biografia da Dona Maria Teixeira, por exemplo, uma das artesãs que é portadora desse saber. Então, brevemente, né, deixa eu voltar agora para a apresentação, para vocês terem uma ideia da riqueza que foi proporcionada por esse edital do FAC, para a gente poder conhecer um pouco mais aí desse
bem imaterial com proposta de patrimônio. Eu passaria agora para a Patrícia, que continua, né? E eu vou aqui passando o slide, ela vai me avisando. Boa noite a todos e todas. Só uma questão técnica, tá bem o som, a imagem aí? A gente está numa mesma casa, então às vezes pode dar algum problema. Tá ótimo, tá tudo certo. Tudo certo. Tá certo, então. Bom, então eu quero agradecer também o convite, né? Obrigada, Rosana, obrigada, Alexandre, também pela introdução aí do nosso tema. E eu vou dar sequência, então, falando mais especificamente sobre essa proposta de registro, né? Do modo de fazer artesanato com a palha de butiá da região de Torres como patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. E eu começo com essa imagem das mãos de uma das nossas artesãs, né, a Dona Elita, e a frase da Adélia Prado, que ela diz que tudo que a memória amou já ficou eterno. Então, porque nesse bem cultural a gente tem uma rede de significados que são econômicos, sociais, estéticos, culturais e afetivos, né, que proporcionam essa identidade coletiva. Então, são conhecimentos, né, intuitivos sobre a natureza, sobre as fases da lua, o solo, a melhor forma de colher a palha, de manter a planta vigorosa, né, de retirar as folhas para mantendo a planta vigorosa, as técnicas de tratar a palha, de trançar, que estão muito ligadas a um modo de vida, né, a um funcionamento daquela sociedade, né, a um funcionamento da família, das relações de vizinhança, né, de primos, de avós, de parentes, e há histórias, né, de autonomia que vieram para nós, assim, sempre uma memória muito carregada de afetos e de sentido. Pode passar, Alexandre. Então, nós somos, assim, como representantes, né, dessa comunidade, e o que justifica, né, a escolha entre todos os bens imateriais que a gente circulou naquele ambiente durante os projetos, né, dos corredores ecológicos, o que nos chamou a atenção, né, que trouxe a relevância, né, desse bem, foi essa rede, né, complexa de significados, né, uma historicidade e continuidade, né, porque ele é um bem que existe há pelo menos 150 anos na região, há pelo menos umas 6 gerações, né, que vem sendo transmitido de forma oral, principalmente pelas mulheres, né, das famílias rurais ali da região. Ele tem uma territorialidade bem clara e definida, né, nessa região do litoral norte, das pessoas que sempre viveram aí nesse ambiente. Ele tem uma singularidade, né, no sentido que ele reúne aspectos, né, da criatividade humana, né, de um cuidado, né, com esse fazer e de um contexto, né, cultural e ambiental que é único ali nessa região, dessa conexão entre natureza e cultura. E ele tem outro aspecto que é muito importante também, que é o reconhecimento como bem cultural pelos portadores, né, porque sempre foram elas que nos chamaram a atenção para esse bem, né, e sempre foram guardiãs desse bem, né, elas estiveram sempre muito presentes, muito ativas na salvaguarda, né, participando das reuniões, né, indicando essa rede, né, participando de todos os eventos que a gente buscava, né, organizar e conhecer melhor, né, essa comunidade. E ele tem, né, também sérios riscos, né, ele está na mão de senhoras já com bastante idade, né, então os principais, né, que a gente poderia apontar aqui é uma fragilidade na transmissão, que é uma coisa muito comum, né, dentro do patrimônio material. Né, então, ele é um patrimônio essencialmente oral, né, e há uma certa descontinuidade no sentido de um desinteresse, né, das gerações mais novas, né, também porque tem outras, né, possibilidades de trabalho, um outro contexto, né, social e econômico, né, na região. Né, uma desvalorização do artesanato que a gente pode ver tanto do ponto de vista comercial, ali na região, né, que não existe, vamos dizer assim, uma diferenciação, né, dos produtos que são
daquele local, né, enraizados ali na região, de produtos que vêm do Nordeste, de Minas, de Bali, da Índia, enfim, né, mesmo o próprio público consumidor não tem muito essa diferenciação. Né, então, esse valor, né, agregado desse bem, ele não corresponde, né, a essa concorrência. E também a gente pode dizer do ponto de vista até das políticas públicas, né, dos incentivos, né, dos programas mais abrangentes, né, em relação a esse bem cultural. E um outro aspecto que o Alexandre já levantou, né, que é a perda do ambiente natural e de suporte, né, que é a questão da ameaça de sustentabilidade, né, desse bem, que é a matéria-prima principal. Pode passar, Charles. Então, entre os riscos de sustentabilidade, a gente tem questões econômicas, né, o baixo valor agregado, um desinteresse da economia, sociais, né, que são outras formas, né, de funcionamento dessa sociabilidade, né, e uma dificuldade deles se organizarem como cooperativas, né, em grupos hoje em dia. Cultural, essa inexistência de espaços qualificados de visibilidade e de comercialização. E o último aqui eu não consigo enxergar é a inexistência, a questão política, né, a inexistência de políticas públicas, né, no âmbito local. Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Não. Pode continuar, Alexandre. Bom, então, eu vou dar um panorama bem rápido, né, sobre a história da região, né. As próprias artesãs, elas não têm um entendimento muito claro, né, desse bem, da origem desse bem, mas elas fazem com certeza, né, uma referência aos antepassados, né, e que ele já estaria há muito tempo nessa região, né, transmitido pelos mais velhos, e elas se referem, né, a esses antepassados, esses avós e bisavós, muito de uma origem portuguesa, né, algumas poucas de uma origem alemã. Então, a gente sabe que tem na região desde o século XVIII essa colonização portuguesa, açoriana, primeiro pelos tropeiros, depois as fortificações, né, que ali foi uma região, né, de defesa. Aí, no século XIX, a chegada dos imigrantes alemães, né, que também poderiam ter alguma influência. E mais antiga na região, né, claro, os índios Miguá-Guaranis, os carijós. Então, se vê o patrimônio material, ele tem algumas coisas assim que ficam um pouco ocultas, né, nesse relato, né? Algumas dizem que elas têm uma origem brasileira, que a gente supõe que é uma origem também talvez indígena, né? E, por exemplo, a dona Maria se referia à mãe, que é a dona Calmira, que era uma referência como artesã ali na região, que ela teria aprendido com o padrasto, que era indígena. Né? Então, as hipóteses que a gente tem em relação a isso é que seria um conjunto de influências, né, que se combinaram, né, para esse bem acontecer. Né? A gente sabe que também essas ocupações, né, com a fibra, né, esse trabalho com a fibra, ele existe no mundo inteiro, né, em várias culturas, desde que haja disponibilidade, né, então provavelmente ele nasceu ali dessa possibilidade. E uma parte que é certa também dessa história é que a palha do butiá, ela teve um uso econômico muito importante na região no final do século XIX e início do século XX, com a produção da clina, que é a palha seca, né, e limpa para fazer os estofados, na época, os estofados de carros e de colchões, né, antes das espumas. Então, era uma atividade que ocorria, os engenhos de clina eram dezenas nessa área que hoje é a Estrada do Mar, né, e envolvia muito, né, a comunidade, principalmente os homens nesse trabalho, né, que trabalhavam nos engenhos e nas faxinas, que é a retirada da palha. Então, dessa abundância, né, que havia naquela época e da sobra da palha, se faziam os chapéus que eram utilizados na roça, né, e que serviam como escambo nos armazéns e nos mercados. E essa é uma parte bastante interessante dessa história, né, que o escambo era a troca, né, nos armazéns desses fardos de chapéus que eles eram vendidos por dúzias, né, por outras mercadorias, né, por alimento, por tecido, né, por outras mercadorias. Então, era como se fosse
uma economia complementar, né, principalmente que ocorria com as mulheres e as crianças, né, dessa comunidade. Pode passar, Alexandre. Bom, a gente tem, como eu falei, uma territorialidade aqui, um pouco como a gente fez, né, esse mapeamento, né, ele partiu dos remanescentes do Butiazeiro, do Butiá da Praia, né. Depois nós plotamos, né, as coordenadas da rede de portadores, né, dos entrevistados e das indicações, né, dessa rede, que se concentraram então em Campo Bonito, São Brás, Faxinal, Águas Claras, Itapeva e São João. E também foi plotado toda a rede de comércio, né, desses antigos armazéns, que muitos não existem mais, né, e da rede de comércio atual também, né, mais próxima, né, da nossa realidade. Pode passar, gente. Bom, eu vou entrar então um pouco nessa rede complexa de significados, né, que esse bem nos traz, a partir desses aspectos, né, que a gente selecionou, que é o econômico, o social, o lúdico e o cultural, a partir mais das declarações dessas mulheres, né? Uma pena que elas não possam estar aqui, né? A gente tem um hiato, assim, né, cultural, né, nesse nosso momento aí tão online, né? Mas vou tentar reproduzir um pouco aqui, né, esse significado a partir da fala delas. Pode passar, gente. Bom, um aspecto que para mim, assim, é a questão do aspecto econômico, e ele muito vinculado à autonomia das mulheres. Né? O artesanato com a palha do Butiá é um ofício que se dá essencialmente nas mãos das mulheres, isso num contexto de superação de desigualdades de gênero, e promoveu a autoestima, confiança e a autonomia. Então, essa é uma questão de identificação, né, desse feminino cultural, que é muito interessante também, esse movimento que o patrimônio às vezes faz, a gente poder reolhar, né, para a história, né, a gente revisitar essa história com outro olhar. Né, e já se sabia que as mulheres no litoral norte, elas sempre estiveram lado a lado dos homens, né, na lida do campo, no cultivo dos alimentos, mas essa era uma atividade essencialmente delas, né, apesar dos homens conhecerem, porque eles faziam quando criança, ajudavam quando criança, eles, né, têm todo esse envolvimento da palha, né, dos engenhos, e eles sempre tiveram mais próximos do trabalho mais pesado, né, da retirada da palha, né, para o artesanato, mas ele é um trabalho essencialmente feminino e que sempre garantiu esse recurso próprio, né, e essa autonomia delas. E é muito bonito de ver, assim, é difícil a gente poder transmitir para vocês, né, o quanto isso é motivo de orgulho, né, que a gente percebe na entrevista pelo olhar, né, pela entonação da voz. Né? Então, elas sempre colocam muito nessa posição, né? Essas senhoras que já têm, na época das entrevistas, de 60 até 100 anos, né, de idade. Então, elas diziam aqui, a Dona Maria, nós comíamos com o dinheiro do chapéu. Aquilo era meu, era coisa minha. A Dona Almeri, aqui ela estava me contando uma história de com 5 anos, ela já ajudava a mãe a trançar e ela sabia que com aquela trança a mãe ia trocar por tecido para ela ganhar um vestido novo. Né? Então elas vão contando que criaram os filhos dessa maneira, ajudaram nos estudos, né? Financiaram o enxoval de casamento, né? Fazendo chapéu. Né? Então é uma felicidade muito grande aquilo ali. É a coisa melhor do mundo. Comprei as coisas, os ingredientes, com a trança, e nós mesmos fizemos em casa, diz a Dona Irma. E ela está se referindo à festa de 15 anos, que ela comprou os ingredientes do bolo, né, e financiou a própria festa a partir do trabalho que ela fazia. Aqui, deixa eu ver um outro que eu não estou conseguindo enxergar aí. A minha irmã fazia um vestido bonito para mim, para ir à festa das Águas Claras. Quando queria ir a uma festa, pensava, tem que fazer 3 dúzias de chapéu para comprar tecido para o vestido. A Dona Áurea. Pode passar, Alexandre. Então,
do ponto de vista social, né? Ele representa formas de cooperação do núcleo familiar e nas relações de vizinhança e da comunidade, né? O que eles chamavam de serão. Né? Então, era como uma galinha e os pintinhos, eram 5 meninas, 9 filhos. A mãe costurava, o pai não trançava junto, dizia a Dona Elita. Então, era um fazer que ele acontecia, assim, depois do trabalho oficial, né? Na noite, quando a família se reunia, né? Com os filhos, com os primos, com os avós, né? E interessante também, as crianças participavam muito disso, né? Mas elas tinham as tarefas, né? Dos estudos, e ele existia num intervalo de tempo entre o estudo e a brincadeira. Né? Então, antes de brincar, depois de fazer os temas, eles tinham que fazer 2, 3 braças de trança. Né? Era um compromisso, né, dentro de um outro tempo, né, diferente. Né? Um tempo que ficava entre o compromisso do tema e da brincadeira. Né? E aqui a Dona Almeri contando das reuniões delas, né, adolescentes também, que passava a ser uma espécie de um programa, assim, né, de um encontro mesmo, né, com 13, 14 anos, ia fazer serão com as vizinhas. E o pai não gostava, porque fazia muito barulho. Um dia ele saiu pela porta dos fundos, colocou um lençol branco por cima e nós quase morremos de susto. A gente se reunia, passava noites inteirinhas até de madrugada trançando. Era uma luzinha de querosene ou uma vela acesa. Então tem todas essas coisas, dessas histórias, né, dessas reuniões, né, desses encontros, né, sociais que aconteciam a partir, né, desse fazer. E um outro aspecto que eu acho muito curioso, assim, né, muito interessante, é em relação ao lúdico e o terapêutico que surgiu, né, nas nossas conversas, e que é um lúdico que ele está vinculado essencialmente a esse fazer, né, a essa atividade do trançar. O artesanato esteve muito associado ao fazer das crianças e adolescentes, eles inventavam brincadeiras com a palha, como o jogo do nó ou o cotejo. Então, a Dona Almeri explica para nós o que é o jogo do nó. Era para ver quem fazia mais rápido, aquele que emendasse a pontinha primeiro ganhava. Foi a mãe que ensinou o jogo, quem terminasse primeiro podia sair para brincar. Né? Que a palha ela vai se emendando, né? na trança. Então, as mães criavam esses jogos para que eles trançassem junto com elas. Fazia folia, a mãe dizia. Só mesmo vocês para ir lá trançar, vai dar baixa trança. Dar baixa trança, a trança vai dar pequena. É a Dona Áurea contando que elas, adolescentes, elas trançavam em cima das laranjeiras, né, comendo laranja e trançando. E ainda dentro, né, dessa questão do lúdico e o terapêutico, a gente tem o que elas chamam, que eu acho muito bonito também, que é a terapia da trança, que é o significado da trança hoje em dia. Né? Então, elas dizem que é um vício. Se parar isso aqui, não sei o que eu vou fazer da vida. E a Dona Maria Rosa, que ela conta da mãe dela, que era uma das grandes artesãs ali da região, que quando ficou já bem velhinha e doente, ela não conseguia mais lidar com a palha, ela não conseguia trançar. E ela começou a ficar muito irritada, né, no cuidado com os filhos e tal. Então, ela teve a ideia de entregar umas tiras de tecido para a mãe. E ela enrolava as tiras de pano, precisava ficar enrolando. Aí se acalmou, não teve mais a tremura nas mãos, foi um remédio. Então, elas, né, continuam contando, nós levava pinhão, cozinhava pinhão, tomava café, tempo bom. É uma terapia ótima, ótima. Uma amiga andou muito doente e melhorou com a terapia da trança. Se eu pudesse trançar, trançava toda a vida, diz a Dona Malvina. Então, isso, de certa forma, isso pode ser explicado, né, pelo entendimento que a gente tem que no trabalho manual ele organiza as nossas emoções, o pensamento, ele desenvolve a concentração, né, a coordenação motora. Né, então, ele fortalece a vontade, né, é um trabalho que tem início, meio e fim, né, que tem um produto criativo, né, e tem todos esses outros significados também. Patrícia?
Diga. Tudo bom, só para te avisar um pouquinho para que a questão do tempo, tá? Se tu puderes ir agilizando. Eu vou agilizar, então a gente Tá só tem mais... maravilhoso, eu não quero mais tempo. Eu vou passar então agora só, é o último, né, aspecto que é o cultural, e a gente já vai encerrando, tá? Pode passar, Alexandre. Então, as artesãs, elas são mestres, né, desse ofício, elas têm domínio de todo o processo de produção, elas carregam conhecimento de costumes, de tradições, e isso se reflete também num cuidado especial com o fazer, né, que é um aspecto do cultural, né, como diz a dona Irma, que tem uma diferença no modo de fazer, tudo tem que fazer com carinho, tem gente que faz bem, tem gente que não sabe fazer, né? E a outra é a dona Maria dos Santos, né, uma trança bem feitinha tem que ser bem apertadinha, não pode ser muito frouxa. Então, pode passar, Alexandre, são cuidados que vão desde a escolha, né, da palha do butiazal, né, diz a dona Almeri. Uma boa escolha é escolher a palha que tu olha, porque a gente que está acostumada a trançar, olha e diz, aquele butiazeiro é bom, né? Então, existe uma escolha pelo olhar. Tem que tocar nela, se for macia, é boa. É gostoso a gente mesmo fazer a retirada, porque, na verdade, ele traz para mim, mas eu não gosto da palha que ele traz, eu gosto de escolher. Eu gosto mais de cortar na lua crescente, porque não enrosca e fica mais abertinha a palha. Na minguante, a palha fica mais feia, diz a dona Eraci. Então, nós teríamos muitas coisas ainda para conversar, né? Mas eu fiz essa seleção do trabalho, porque eu acho que existe de mais de significativo vem dessa fala delas, né? E, enfim, esse bem, ele entrelaça significados, né? Que vão muito além de um concreto, né? Que fazem parte de todos esses sentidos, né? Que são dados pouco a pouco. A mostrar aqui para vocês, então, um pouco mais dos produtos, né? Esses são os chapéus, aqui em cima o chapéu, como elas dizem, com essa palha mais fininha, que é a meia palha, a palha partida ao meio, e ele tem uma trança também de 17 palhas, né? Tem tranças de 13, de 15, de 17 palhas. E os chapéus que eram vendidos em dúzias, né, para o uso na roça, que eram vendidos nos mercados, né, que são aqueles ali de baixo, que já tem uma trama um pouco mais rústica, né, e a trança é menor. Pode mostrar o outro, Alexandre? Eu acho que ele congelou. Pode passar? Ele já passou, Patrícia, tá? Os outros produtos. Eu não estou vendo, eu que estou congelada. E aqui os outros produtos também, né, que são as bolsas e carteiras. Na carteira a gente pode ver bem onde aparece ali a trança. Ela é feita com 3 tranças, né? E essas tranças são costuradas lado a lado, formando o tecido das bolsas, né? E aí tem as tinturas, né? Tem todo um trabalho também com outras fibras. Eu acho que é isso. Passa mais adiante, vamos ver o que mais que a gente tinha nessa apresentação. Tem pouca coisa, eu acho. Eu acho que complementando, né, tem a proposta técnica, né, ela é cuidadosamente e detalhadamente elaborada e ela traz já um conjunto de sugestões de ações de salvaguarda, né, eu acho que isso é um aspecto que depois a gente pode até nas perguntas discutir. E estão me ouvindo? Sim. Aqui nas ações, quer continuar? Pode. Não, pode ir. A gente tem o registro patrimonial como uma questão importante, né, um passo importante, né, nesse caminho, né, a conservação dos butiazais, a implantação da normativa, né, mais apoio à organização social, né, ao trabalho cooperativo, às ações de valorização pela sociedade, né, e um fortalecimento da economia, educação patrimonial, enfim, tem várias ações, né, que fazem parte dessa salvaguarda, né. E esse último é o pedido delas, né, de registro do patrimônio material. E eu acho que é isso, né, aqui mais uma imagem das nossas moças. Obrigada, pessoal, acho que da nossa parte era isso. Não sei se quer complementar, Alexandre.
Não, obrigado. Eu acho que a gente já passou um pouco do tempo, está ótimo assim. Depois a gente vai para as perguntas. Amei a foto das senhorinhas, Patrícia. Tá, e São umas fofas, né? sim, coisa mais linda. Nesse sentido também, nessa questão do recorte do feminino, do gênero, né, do fazer manual dos produtos do cotidiano, também vem a fala da Letícia de Cássia agora, que ela vai trabalhar, vai nos mostrar justamente o projeto das lãs do Rio Grande do Sul. Também já vindo para esse lado da pergunta que eu incomodei os meninos da mesa anterior, tadinhos, com a pergunta sobre a paisagem do frio, né, praticamente, né, e a lã, ela comporta a palha, digamos, ela comporta o que seria proteção ao sol durante todo o ano, mas basicamente no período do calor, e a lã seria a proteção com relação à intempérie do frio. Então, Letícia, querida, vamos lá? Cadê tu? Outra Oi. coisa, só para que vocês saibam, a internet está muito complicada, o WhatsApp e o Facebook têm várias plataformas que estão caindo no dia de hoje, então só para que saibam que não são só vocês, é a meio geral a coisa. Eu não estou conseguindo responder todas as demandas do Facebook. Mas enfim, ouvindo? Tá bom, Ri? Teu som tá meio maluco, mas vamos lá, vamos tentando. Eu tentei baixar o aplicativo, mas não deu. Mas peço desculpas, acontece com essa função da internet. Importante estarmos aqui. Então, vamos lá. Então, seguindo um pouco a fala dos nossos colegas, né, do Instituto Curicaca, a gente não pode, né, deixar de falar dessas mulheres que fazem esse trabalho belíssimo, né, que é esse artesanato tradicional, né, de origem rural, né, enfim. Então, a partir daí, desse pensamento é que surge o projeto Lãs do RS, né, que hoje se desdobrou, enfim, em vários outros projetos, programas, né, que a gente vem desenvolvendo aí pelo Estado, né, inclusive com a possibilidade de busca, né, de um registro como patrimônio material nacional, né, do patrimônio cultural brasileiro. Então, Lãs do RS. Pode passar, Ana. Então, quais são assim, os motivos, né, de entender sobre esse processo, né? Como é que está bem no meu áudio? Letícia, falar um pouquinho mais perto, melhora. Letícia, eu ia te dizer, tu não quer desligar a tua câmera? Vamos ver se fica melhor o teu áudio, por favor? Vamos ver. Melhorou? É a internet, tá bem ruim. Tá, mas acho que melhorou. Tá cortando? Oi, testando. Vai, ele fica meio lento, meio rapidinho, mas vai, melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho? Tá. Sim. Vou ver se eu falo mais perto para dar mais força aqui no áudio. Então, os pontos, né, de que... melhorou. Estou vendo a leite. Perfeito. Então, os pontos de inquietação, né, para trabalhar, né, sobre esse processo desse artesanato tradicional era pensar sobre a memória, a identidade cultural e o território, né, do nosso Rio Grande do Sul, né, sobre o artesanato tradicional, né. Então, essa para frente. Essa foto vocês estão vendo aí, a dona Xandinha, que tem mais de 80 anos, né, ela é do município de São Borja, e igualmente como as mulheres da fibra do butiá, ela trabalhava desde criança, né, produzindo toda essa parte de vestuário e montaria também, né, com a lã, né, fazia baixeiros, enfim, né, ponchos, cobertores, né, para o sustento da casa, né. Então, Dona Xandinha está aí um patrimônio vivo, né, do artesanato em lã natural. Pode passar da lã.
Então, foi em 2013, né, com essas inquietações sobre a memória, identidade e o território, que veio a oportunidade de elaborar um projeto para o FAC de Economia Criativa. Muitos devem se lembrar, né, da nossa Secretaria de Cultura do Estado. Esse foi um impulso maravilhoso, mas naquele tempo eu não pensava na LAN, não tinha nem ideia, né, de focar no processo da LAN. Então, o Garimpo das Artes, ele veio mais no apelo de entender como é que esse nosso artesanato tradicional acontecia, né, ou acontece, né, no Rio Grande do Sul, né, porque eu tinha muitos relatos de essas participações em feiras, enfim, fora do estado, que não faltava uma certa representatividade, né, nesse sentido do nosso artesanato. Quando via, a gente tinha muitas habilidades manuais nessas feiras, enfim, e isso era uma coisa assim que eu ficava pensando, poxa, onde é que está o problema aí dessa história toda? Então, como a minha colega Maria Coessa, que na época ela fazia parte da comissão, né, de políticas públicas dentro dessa área, principalmente indicada pelo artesanato no nível federal, nós partimos por um verdadeiro garimpo pelo Rio Grande do Sul, visitando em torno de 27 municípios, né, em parceria com a Emater, né, uma grande parceira nesses projetos, né, para poder entender como é que esse artesanato tradicional se dava nessas localidades. E a gente viu um cenário muito diferente da força desse artesanato nesses lugares, enfim, né? E a partir daí, a gente desenvolver todo um processo de identificação e também de elaboração, vamos dizer assim, de arranjos produtivos locais do artesanato gaúcho, né? Então, nós encontramos muitos grupos, trabalhamos com vários grupos, explicando questões sobre política pública, como o governo federal lidava com o artesanato, né? Como o governo estadual lidava com o artesanato, enfim, e nós fomos conversando com muitas pessoas, e isso foi muito legal. Naquele momento, a gente tinha a preocupação de conversar com artesãs e artesãos no geral, não tinha um gênero, né, nesse sentido, não tinha essa preocupação do gênero, só de trabalhar com mulheres. A minha ideia era saber quantas pessoas aproximadamente trabalhavam e como elas estavam conectadas com a matéria-prima local que elas mesmas produziam, né, cultivavam, enfim. Então, aí foi uma gama, né, de diversidade. Nosso artesanato é espetacular, né? Então, era palha de trigo, palha de butiá, né, a lã, são infinitas possibilidades que esse pessoal todo trabalhava. E, como resultado dessa pesquisa, nós desenvolvemos daí uma publicação que é com o mesmo nome, Garimpo das Artes Artesanais do Rio Grande do Sul, Saberes e Fazeres, onde dá uma pequena amostra desse mapeamento, né, desse início de mapeamento, enfim, na busca desse entendimento do que é esse nosso artesanato. Isso foi muito legal, né, e pode passar da lã. E isso, então, deu a possibilidade de entender que algumas matérias-primas eram muito fortes, e entre elas, né, em relação ao uso, a lã, né, a lã natural, a lã de ovelha. Aí, então, a partir desse momento, né, eu comecei a me dedicar para o trabalho com a lã, né, então a gente está falando de 2014, por aí, e entender, né, me envolver mais com essas mulheres que trabalhavam com a lã. Por que as mulheres, né? Então, porque o Rio Grande do Sul, em relação ao artesanato, como várias outras áreas, né, predominantemente é uma atividade de mulheres, né? É uma atividade exercida, uma prática cultural exercida por essas mulheres. Né? Então, eu fui desenvolvendo, né, essas relações
com várias colegas, né? Colegas também, porque eu também sou artesã de um jeito ou de outro, né? Hoje muito parada, mas sou artesã, então eu falo às minhas colegas, né? E essa preocupação de poder dar voz a elas, né? E foi então que lá em 2017, né? Tive uma filha no meio de tudo isso, só explicando, tem um hiato assim, de tempo, então a gente vai trabalhando aos poucos. Mas, então, lá em 2017, a gente fez um encaminhamento da nossa primeira mestra, né, que se tornou mestra da cultura popular da lã, que foi a dona Evelyn Kufner, né? E com muito prazer, assim, poder auxiliá-la nesse processo todo. Então, ela foi premiada, né, pelo Prêmio Culturas Populares na edição do Leandro Gomes de Barros, né, em 2017. Nossa, foi uma alegria imensa, foi a nossa primeira artesã da lã premiada dentro desse edital, né, desse prêmio, enfim. Naquele momento, já começou a despertar o interesse de vários outros grupos, né, em relação à lã. E foi que daí, em 2017, ao entrar no mestrado, o meu trabalho todo, minha pesquisa toda, se dirigiu a esse assunto, né, com essa definição já mais clara de trabalhar as mulheres da lã, né. E, então, a minha pesquisa, então, ela se desenvolveu, né, a partir da criação dentro da museologia e patrimônio, da Faculdade de Museologia e Patrimônio da Faculdade de Educação, né, da FABICO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que eu ingressei em 2017 com essa premiação e saio de lá em 2019 com outra premiação. Né, eu falo dessa forma porque eu fui incentivadora nesse sentido, né, de uma certa maneira eu também fui premiada, então eu me sinto muito orgulhosa de poder ajudar nesse sentido, dar esse apoio a essas mulheres, né. Então, em 2019, a dona Nilza Pérez de Oliveira, que é um ícone, né, do artesanato da lã do Rio Grande do Sul, mas mais especificamente da região ali de Jaguarão, né, uma super professora nesse sentido, ela recebe esse prêmio Vitor Matheus Teixeira, né, em 2019, do Prêmio de Cultura Popular. Então, tornamos mais uma das nossas colegas mestra da cultura popular na lã. Então, isso é muito legal. Pode passar, Dana. Letícia, então, a minha pesquisa foi... Eu vou te dar uma cutucadinha na questão do tempo, tá? Perfeito, Sam. Então, em 2019, veio a minha qualificação, a minha defesa, né, do mestrado, enfim, com um projeto de pesquisa da tua, fiz a memória, mulher, artesanato e patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, né? Então, essa pesquisa está disponível no NUME da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela já trata, né, com maior aprofundamento todas essas inquietações que me cercavam, né, em relação ao artesanato, em relação ao artesanato em lã, né, de ovelha. E foi naquele momento, né, que eu tive a grata parceria da Rossana, né, e do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul a me convidar a realizar uma exposição. Né? Essa exposição que realmente para nós foi um sucesso, né? A gente tem até hoje, né, reverbera esse resultado, né, Rossana, em relação à nossa exposição. E, mais de 2.000 visitantes em um mês. Em um mês, mais de 20 oficinas, né? Isso foi muito legal. Veio junto com essa proposta de mostrar esse resultado de pesquisa de um jeito e de outro, né, da pesquisa do mestrado, bem como também já criar uma rede, né, um projeto de rede de educação patrimonial, né, que é o lance do RS, né, que foi uma criação para a gente poder sustentar todo esse processo
de intenção, né, de patrimonialização desses conhecimentos da lã, né, dessas mulheres. Então, o LAN-RS, ele vem como uma iniciativa de educação e patrimônio para visibilizar, preservar e salvaguardar esses saberes e fazeres da lã, né? E com essa rede, a gente fortaleceu todo um processo que desencadeou nessa exposição, né? Pode passar, Dana, por favor. Nessa exposição intitulada Lã Crua, o saber fazer da Lã Crua, fios da memória, o saber fazer da mulher gaúcha, né? Que a gente formou uma grande rede onde tínhamos mais de 30 entidades, empresas envolvidas. Fizemos essa exposição com uma parceria, principalmente da Secretaria de Cultura do Estado, a Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura, Secretaria do Planejamento, faltou alguma? Planejamento, Cultura, Turismo. Trabalho e Ação Social. Trabalho e Ação Social. 5 secretarias, né? A gente fez essa composição a partir do entendimento da secretária Beatriz, com a grande força da Carmen Lângaro, né? De que a gente poderia avançar nesse processo. E isso foi uma alegria, né? E junto com os colegas do Museu Antropológico, muita gente apoiou todo esse processo, enfim. E realizamos essa exposição, né? Então, com colaboração de várias entidades e colegas e parceiros, apoiadores, né? Pessoas físicas, né? Que vieram a contribuir com objetos, artefatos, seus artefatos de memória, enfim. E, ao mesmo tempo, nós homenageamos, então, 10 colegas, né? 10 artesãs da lã, 10 mulheres artesãs da lã, uma aula, assim, né? Integrada a toda a exposição. E foi muito lindo ver essas pessoas virem a Porto Alegre, lá do interior de Bagé, né, vim com uma disponibilização até da Secretaria, né, de Desenvolvimento Local, enfim, várias prefeituras também ajudaram nesse sentido, oportunizando transporte, estadia, enfim, para as colegas. E isso foi muito legal, quando muitas delas nem tinham vindo ainda da capital, e quando elas chegaram aqui, elas viram, assim, uns 90%, 85%, vamos dizer assim, da área do térreo do Memorial do Rio Grande do Sul, ocupada com a exposição e com toda uma dedicação de homenagem ao trabalho que elas fazem desde criança. Então, isso... Letícia, eram 420 metros quadrados expositivos. Foi uma coisa grande. Foi. Ocupado, então, com todos esses artefatos que trazem essa memória, que trazem essa identidade cultural do meio rural, que traz esse território que eu digo, né, que agora venho trabalhando na questão do doutorado em antropologia, esse território que identifica essas mulheres, né? Esse território que avança à medida que elas vão se entendendo o poder do trabalho delas, né? Esse trabalho que muitas vezes os colegas do Ricardo também falam, ele não é reconhecido, né? Porque ele passa por uma normalização, né? Ele passa por um processo que são as vidas campeiras, enfim, dessas práticas culturais, e que elas se enxergam hoje, né, de uma maneira diferente. Então, hoje a gente tem um grupo, para vocês terem noção dessa rede, temos quase 200 artesãos, artesãs, criadores de ovelha, produtores de lã, pesquisadores, artistas plásticos que trabalham com a lã, designers, enfim. Então, são inúmeros profissionais que eles se envolvem para fortalecer esse processo, porque a lã o Rio Grande do Sul, ele produz em torno de 90% da lã brasileira. Nós tivemos o nosso ápice, né, na década de 30, final de 30, 40, 50, até 60, né, com esse trabalho da lã. Mas, naquele momento, nunca se pensou que a lã fosse deixada de lado para um mercado de desenvolvimento econômico. Né? Não se tinha essa visão. E com
o aparecimento, então, das fibras sintéticas, isso tudo o cenário mudou mundialmente, né? Mas não é só no Rio Grande do Sul esse problema. Esse problema e não é só no Brasil, porque nós somos responsáveis por tudo isso. Então, esse é um problema que é no mundo inteiro, e eu venho acompanhando dessa forma. Tanto na Itália, quanto até a própria Austrália, né? A região Balkans, todas essas regiões, eles têm essa dificuldade de repensar esse patrimônio da lã, né? Então, é um movimento mundial que está trazendo muitos benefícios e a gente está se conectando. Inclusive Chile, o próprio Uruguai. O Uruguai, ele recém começou o processo de pensar em patrimonializar. Isso foi no ano passado, o Uruguai, de patrimonializar a questão desse conhecimento da lã. Então, a gente está junto, está todo mundo na mesma onda. Então, isso é muito importante, porque a gente está falando aí de inúmeras famílias que trabalham com isso, né? E algumas já estão sobrevivendo disso. Pode passar, por favor. Então, esse projeto, ele cresceu, né? E tem muitos filhos. Com o apoio de muita gente. Foi, então, que veio o Facebook, né? Fazendo um trabalho praticamente, era diário o trabalho de postagem no Facebook. A minha intenção era transformar o Facebook tipo num museu virtual, né, do LANS-RS, trazendo todas as imagens que eu pudesse, que eu capturei em várias viagens, né, enfim, em relação à pesquisa, mas também com contribuições, né, e isso foi crescendo, envolvendo, enfim, né, então nasce essa rede, né, o Facebook. Do Facebook já partimos para o Instagram também, dentro desse sentido, né. É verdade, no filme Whisky, né? É maravilhoso. Esses dias até assisti novamente para poder me lembrar de assistido. Então foi o Instagram, né? E logo depois, aí no início desse ano, eu com a necessidade de ter um lugar, tipo uma biblioteca, né? Então eu criei daí, nesse caso, o YouTube, né? Do LANS-RS, onde tem disponível esses vídeos, então quem quiser acessar, acessa lá, tá? E pode passar. Então, foi que ainda com o advento, vamos falar assim, dessa situação pandêmica, né, tivemos uma expectativa de criar vários outros programas, né, nesse processo todo. Aí, né, tomamos aquele balde de água fria com a questão da pandemia, mas impulsionado muito por um amigo, Eduardo Amato, né, que é veterinário, né, veterinário das ovelhas, enfim, né, ele disse, vamos fazer um webinário, vamos lá, que se ajude, e surgiu o webinário LANS do RS, e nós fizemos, então, no ano passado, 9 lives, e as 3 primeiras, elas foram mais específicas, sobre a questão da cultura, da ovinocultura mesmo, né, falando sobre a ovelha e o tratamento para que essa lã tenha qualidade, né, isso foi muito legal, e depois o restante passamos todos para as memórias da lã. Isso foi muito interessante, a memória da lã com esse processo artesanal, né, da lã, falando sobre a tecelagem, fazer o fio, encardar, enfim, tudo que vocês possam imaginar que está envolvido com a lã. Né? Nós também apresentamos todo o levantamento da parte histórica que a gente teve na exposição, a grande parceria, né, do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, trazendo toda essa pesquisa. Isso foi muito legal. Foi, Letícia, assim, se tu me permite,
Se tu me permite uma rápida, como se Claro. diz, vou fazer elogio à prata da casa, né? O que são os acervos institucionais que a gente tem, essa pesquisa histórica que integrou a exposição da Lã Crua Fios da Memória, ela foi toda baseada nos livros da Secretaria da Fazenda, desde 1780, foi o primeiro registro que a gente encontrou de cargas de lã entrando e saindo no Rio Grande do Sul. Dali em diante, como foi feito toda essa administração. Né, é fantástico. Dessa narrativa, né, que a gente está localizando, porque isso são dados, né, Rosana? Eram dados que a gente vem construindo de uma forma narrativa, né, para poder ter essa base da nossa história, né? E são acervos públicos que estão ali com todos esses dados, que só precisa a gente se puxar e pesquisar, que está tudo ali. Nossa colega Regiane, querida, não podemos deixar de lembrar, né? São tantos nomes, enfim. É um trabalho muito coletivo, não tem como fazer solito isso tudo. Então, esse webinário foi maravilhoso, as pessoas aguardavam toda quinta-feira à noite, né? Era transmitido pelo Facebook, né? Então, 9, imagina, foram 3 meses, né? Aproximadamente, começamos em junho, julho, agosto, setembro, entrou até setembro, né? Foi final de julho, se não me engano, e apresentando todas essas mulheres, né? Da onde elas estivessem, lá em São Borja, lá no interior do interior, lá da região mais distante, né? De Bagé, de Jaguarão, enfim, São Francisco de Paula, né? A gente, com essa pesquisa, privilegia muito, né? A questão do bioma pampa, né? Trabalhar isso. Então, é um processo com muitos elementos, com muita informação, né, e com muito poder, né, desse patrimônio, né, que ele vem aí dividido com muitas tipologias de patrimônio. Pode passar, Daniela, por favor. Letícia, então, aí... Tu está estrangulando o tempo. Ah, sim. Vamos lá. Mas já estou para o final. Então, aqui entrou mostardas, né? Mostardas que a gente estava com a referência do cobertorzinho de lã, uma mostardense, a gente, enfim, as colegas da Emater, né, nos trouxeram as gurias, né? A dona Holanda, enfim, a Noemi. Então, essas pessoas, elas nunca tinham feito, sabe, uma transmissão ao vivo, se disponibilizado para fazer uma coisa. Então, era muito ineditismo para muita gente, né? E isso foi muito legal. E isso tudo registrado e está lá no nosso canal Lãs RS no YouTube, né? Então, transmitindo aqui, eu sempre brinco do meu quarto, né? Hoje eu estou no quarto. Então, é essa coisa. E a nossa colega Clara, a Clarinha, né? A Clarinha, a nossa mestra, né? Não dá para deixar de falar nela, né? Que ela é uma pessoa maravilhosa, assim, em relação ao conhecimento da ovinocultura. Ela foi uma das pessoas que ajudou a criar o núcleo, né, da Embrapa, né? Ela aposentada da Embrapa, a desenvolver esse núcleo de ovelhas crioulas em Bagé, né? Esse núcleo único no Brasil. Então, a Clara é... Só explicando, Letícia, por favor, de novo me metendo, né? Eu estou insuportável, mas dizer que a ovelha crioula é uma ovelha que... Pode passar, Darlan. Descendente daquelas primeiras que vieram com os jesuítas. Olha que linda a Letícia nessa foto. Então elas tiveram todo um processo de adaptação ao território. Então elas têm uma pelagem, são umas ovelhas mais fortes do que as ovelhas normalmente de raça que são específicas para a criação de lã. Então a ovelha são crioula, geralmente discriminadas, né? Sim, elas são tratadas como lixo.
porque são consideradas feias, mas são lãs naturais. O Eduardo nos ensinou, lãs naturalmente coloridas, que tem um preço altíssimo no mercado internacional, e aqui o pessoal queima a lã. Então, é o tipo de coisa assim, que tu fica, meu Deus, como assim? E, ao mesmo tempo, é toda uma adequação ao território, adequação ao clima, adequação às planícies do Pampa, né? Então, é um bichinho muito especial que mereceu ser resgatado pela pesquisa da Embrapa. Isso é verdade. E pelo lance da RS, cada vez mais a gente privilegia todos os tipos de lã, né? A gente tenta trazer isso, né, para o trabalho todo. Então, aí foi que em 2019, com toda essa quantidade de trabalho, né, realizada já de educação patrimonial, então inscrevo o lãs do RS no Prêmio Rodrigo Melo de Andrade, e, né, que fomos reconhecidos como menção honrosa. Então, isso foi muito honroso, de fato, né, para esse projeto, e um grande incentivo para essa continuidade, né, e essa visibilidade toda desse patrimônio imaterial, né, por mais que ele não seja legalizado, a gente não tem essa legalização, ele vem numa construção, né, isso que a gente se preocupa com o PCI, né, com o patrimônio cultural e material, que é vinda da terra, né, da terra, para a gente fortalecer esse patrimônio, né, ter esse reconhecimento como patrimônio. Pode passar dela, por favor. Então, aí esse projeto deu um monte de frutos, né? Então, a primeira proposta foi, né, além da exposição, né, que a gente teve aquela quantidade de oficinas para adultos, crianças, enfim, escolas, veio a questão da patrimonialização, saber fazer da lã, muito impulsionada pelo nosso colega Caetano Dias, né, do IFAM, querido, falou hoje. Então, ele também tem muito carinho e é nosso parceiro, né, nessa possibilidade, né, de trabalhar como patrimônio material brasileiro. E, então, veio essa campanha, né, para acolher assinaturas para a gente fazer um encaminhamento, abrir um processo de registro junto ao IFAM, né, desses conhecimentos. Depois disso, vem uma vontade louca, um desejo da gente elaborar um museu, né? E veio assim, mas como que a gente não tem esse museu, né? Hoje a gente só tem 2 museus da lã, desculpa, 3 agora, né? Com o brasileiro também, que a gente tem na Serra da Mantiqueira, não esqueço da Juliana, né? Que é da Mantiqueira. Então, a gente tem esse museu da Mantiqueira no Brasil, e a gente tem um museu na Espanha e um museu em Portugal, né, em Covilhã, né, e o desejo aqui muito forte da gente inaugurar nosso museu aqui. Isso está virando uma realidade, a gente está tendo apoio de governos locais, né, e o Museu da Lã a gente já tem página, enfim, mas a gente vai fazer um lançamento oficial, tudo correr bem, né, que vem a pandemia complicou, a gente vai fazer isso agora em julho, agosto, aí, se programar nesse lançamento. Mas a gente tem essa identidade maravilhosa do nosso colega Ayrton Giordani, né, que trabalhou com esse coletivo aí, fez uns fusos, né, trabalhar esse fuso, enfim. E em 2019 ainda, não posso me esquecer, que nasceu o Fio da Meada, que é um outro projeto que vem dentro desse escopo do LAS-RS, né, que é para a gente trabalhar principalmente esses conhecimentos com as gerações mais novas, com os colegas, nas escolas, enfim, né, trabalhar com essas gerações mais novas e dar a possibilidade das colegas artesãs darem oficinas, né, tendo um recurso pago, enfim, né, dentro dessa função. Só que, claro, o projeto foi postergado à medida, né, a gente está aí com essa situação da pandemia, então toda essa parte presencial ficou, de certo modo, comprometida nesse momento, mas tudo isso, uma boa parte do projeto vai virar virtual e a gente vai ter um grande festival da lã aqui no Rio Grande do Sul, e vai ser muito legal, todos vão poder acompanhar todo esse processo, né?
E daí, então, surgiu daí as outras possibilidades. Na verdade, a gente tem um pensamento macro, né? E a gente vem trabalhando isso em cada edital, com articulações, enfim, para realizar. Então, veio a criação do Centro de Referência Artesanato em Lã, que tudo isso só posso fazer, tá? Deve estar a Eliane me escutando aí. Só posso fazer com a grande parceria dessa amigona Eliane Simões, né? A Eliane, que é da Patur, né, com a parceria da Patur, né, que é essa associação, né, de turismo da região do Pampa, né, é uma entidade de governança, e que a gente fez esse encaminhamento, né, para a criação da física dessa rede Centro de Referência Artesanato em Lã, onde a gente está equipando todo esse processo, né, em várias. Então, a gente vai ter condições de dar muitas oficinas, enfim. Nós estamos com nossas casas com muitos teares, muitos teares, muitas rocas. Então, a gente vem comprando todos esses equipamentos, vai ser muito lindo isso. No projeto, nós temos seis municípios que eles vão ter esse centro de referência artesanato em Lã, né? Esses seis centros, desculpa, toda a região do Pampa, né? Pinheiro Machado, Candiota, Dom Pedrito, Bagé, Piratini e Ilha Negra. Né? Nós estamos equipando esses colegas que vão ser onde eles trabalham no ateliê deles. Então, estamos fazendo toda uma equipa, né? Trabalhando essa estrutura local, né? E com isso veio a vontade também do desenvolvimento de uma rota turística, enfim, e veio a Rota da Lã, né, que é um projeto que a gente já vem se articulando com o pessoal do Inova, né, da Secretaria também de Desenvolvimento Econômico, foi muito econômico e tecnologia, foi muito bem aceito, né, a proposta, enfim, agora vamos retomar esses contatos todos, e com certeza a Rota da Lã vai entrar para o calendário turístico do Rio Grande do Sul. Nós já temos contatos do pessoal de fora, todo mundo vem pelo LAS RS, está sendo muito legal, cada vez mais nos dá um impulso para continuar. Pode passar, Lã. Né, o Museu da Lã, já para colocar vocês, né, ali não tem muita coisa na página, a gente está arrumando, então ficou museudalan.org, a gente já tem domínio em inglês, espanhol, né, a gente quer ganhar o mundo. Bem pretensioso. Né? Então, buscando essa pesquisa, preservação, salvaguarda, educação e promoção dos saberes fazeres da lã do Rio Grande do Sul, né? Na lã brasileira, né? E a lã brasileira, eu tenho muito orgulho disso, né? Então, a gente já está, né, com todas essas frentes. Por favor, Alain, passe. Pode passar. Aqui é só uma participação rápida no seminário da Patur, o anterior, e esse daí, então foi agora mais uma premiação, né? Eu tenho que incluir aqui a Ivone de São Francisco de Paula, não posso deixar de fora, a Ivone de Cazuza, né, nossa artesã também, mas foi a Dalva, a Clair, a Dalva de São Miguel das Missões, eu sempre brinco que ela é a nossa embaixatriz da lá, né, que é uma das poucas que faz todo esse trabalho, né, na verdade é a única que faz esse trabalho de promoção, né, e ela incentiva os outros colegas lá para aprender esse trabalho da lã, e a Clair, né, em Bagé, que é a nossa queridona, vai também cuidar desse processo da ação de educação dentro do museu da lã, né, que a ideia é que ele seja um museu de território, né, onde a gente vai abranger o Rio Grande do Sul. Então, a Clair tem também um ótimo relacionamento, enfim, com as colegas e tudo, então a gente vai ter esse museu por todo o Rio Grande do Sul, aí, coordenado pela ação de educação pela Clair Schneider, né, do Pampalas. Então, o que eu quero colocar é que realmente a gente faz com elas, faz com eles, né? A gente também tem os artesãos da lã, né, homens, né? Então a gente trabalha com todo mundo, né? Na medida do possível a gente vai procurando trabalhar incentivos, né? Para que a gente faça uma construção coletiva. Pode passar.
Então é isso, né? Investigar a relação entre a memória, a identidade e território, para formular, de uma certa forma, essas metodologias, né? Dessa patrimonialização, né? Pensar o território, os saberes tradicionais da rua, para a gestão, né, desse, de fato, patrimônio cultural, Deus quiser, brasileiro. Né? Então, esse é o meu trabalho, a minha pesquisa de agora, trabalhando no doutorado sobre isso. Né? Então, é enfatizar esse território da lã do Rio Grande do Sul, né? Esse território da lã brasileira. E é isso, eu agradeço a todos. Muito obrigada, Dana, Rosana, Leite, Claudinha, nossos anjos de hoje. Obrigado, queridos. Muito obrigado, coração. Letícia, eu ia te dizer, pode deixar que nós vamos agora começar, vamos ter que fazer uma coisa meio muito jogo rápido, eu coloquei no chat, estamos no limite do tempo, gente, mas são dois relatos fantásticos, eu adoro, são dois relatos muito bem construídos no tempo, eles já estão faz mais de 10 anos, são projetos de pesquisa que estão andando e não têm parado, porque realmente o foco da perda é muito iminente, então eu gostaria de ver, as meninas estão me ajudando aqui a fazer umas seleções de perguntas, justamente para poder fazer, pelo menos que vocês respondam uma de cada uma, tá? Por exemplo, o Isaac Matos, ele pergunta para o Alexandre e para a Patrícia, no projeto da Palha de Butiá, a foto apresenta senhoras já bem experientes. Existem jovens que estão dando sequência a este fazer? Como é que seria essa questão da transmissão do conhecimento? Que a Patrícia pode responder, né, Patrícia, por favor. Estou abrindo minha câmera aqui. Então, essa é uma das fragilidades, né, como a gente colocou. Né, e é uma questão complexa, né, que tem que ser lidada de uma forma complexa, né, todo esse trabalho de salvaguarda, ele vai em direção de buscar isso, né, a educação patrimonial, né, a visibilidade do bem, né, as questões de mercado, né, tem todas essas questões que podem trazer os jovens de volta a se interessar, né, nessa atividade. A gente tem, né, até no site aparece uma das artesãs, que é a Preta, que é a filha de uma delas, né, que é uma pessoa mais jovem, né, que ainda faz, que a gente identificou, né, e então é possível, né, que tenham outros artesãos, assim, mais jovens, né, que a gente não tem identificado, mas é toda uma questão desse esforço, né, para que a coisa não se perca, né, para que a gente possa resgatar, né? Porque o patrimônio é uma coisa muito viva, né? Então isso é o que a gente tem de bonito, né? Em toda essa história, né? Às vezes a gente pensa que uma coisa se perdeu, mas ela renasce, né? Porque ela está viva na memória das pessoas, ela está viva, né? Nessa transmissão até onde ela foi e ela pode brotar outra vez, né? Assim como o artesanato com a lã, né, que foi colocado aqui, também tem muitas outras possibilidades, né, que vão além também do próprio patrimônio, né, da própria relação, né, com esse bem cultural, né, o quanto que pode ser feito em termos de design, de arquitetura, de moda, enfim, eu fico pensando, né, às vezes, né, o quanto que a visibilidade desse bem, ela pode ampliar, né, em termos de cultura também, né, no sentido de explorar essa identidade, essa memória que é da gente, né, que é do Rio Grande do Sul. Pois então, Patrícia, bem nessa linha, para ti, o Alexandre, já estamos fazendo o convite também para a Letícia, para participar do nosso GT de preparação para a Carta para o Futuro, que será a grande, digamos, o nosso legado do nosso seminário. Ao final, nós vamos fazer esse GT justamente trazendo todas essas questões, tá? E, além disso, nós estamos também vendo que existem alguns fatos que são citados durante as perguntas, principalmente, tipo como é que é a questão do ICMS cultural para o Rio Grande do Sul, né? Esse tipo de coisas, daqui a pouco vamos ter GTs específicos. Então, acho que com essa questão da salvaguarda do patrimônio imaterial no Rio Grande do Sul, eu acho que nós poderíamos tentar fazer um GT específico, se vocês topassem participar.
né? Porque eu acho que realmente é complicado, há risco de perda muito rápido, muito iminente em função da perda da paisagem, né? E justamente a outra pergunta também da Mônica, respondendo a pergunta sobre o risco, quando o Rafael Dufay comentou que caso aparecesse alguma situação de perda iminente, o processo deveria ser tratado de forma diferenciada, sendo mais ágil, com as portadoras idosas, algumas que já faleceram, e com a pressão sobre os butiás. Não seria um caso desses? A gente entende que sim, né? Nós estamos envolvidos desde 2003, né, com esse bem. Já vão fazer quase 20 anos. Sim, né? sim, pois Mas então... tem o seu tempo, né? Posso complementar, Rosana? Por Assim, favor. a gente, quando nós apresentamos a proposta em 2016, né, para o IFAI, é uma proposta que até, já antecipadamente respondendo outras questões que eu vi no chat ali, né, ela tem uma consistência técnica de construção bastante intensa, é a primeira proposta técnica mesmo de registro de patrimônio cultural e material no Rio Grande do Sul, né? Ela foi trabalhosa de ser construída, né? Ela mostrou um arcabouço de fundamentação, de justificativa bastante intenso, né? E, inclusive, né, esse desafio que é realmente a gente, como a Patrícia estava dizendo, quando a gente tem uma ameaça, e as ameaças estão muito qualificadas nesse trabalho aí, a gente precisa ser ágil, porque, inclusive, o registro, ele tem essa possibilidade de uma perspectiva de resgate quando, de repente, o cenário mudar, né? Se o cenário mudar e, eventualmente, nós tivermos uma outra motivação da juventude, um outro cenário de visão de mundo, né, que a gente está tentando construir, eventualmente o artesanato tradicional, o artesanato com esse valor cultural, ele passa a ser novamente demandado, e um dos riscos, que é o risco econômico, quando o artesanato vem sendo substituído por produtos sintéticos, quando os jovens já não dialogam com os idosos com a mesma facilidade que no passado, quando as redes sociais, os celulares, né, e assim por diante, eles estabelecem uma outra linguagem, uma outra barreira, né, de transmissão, eventualmente a gente sempre tem a perspectiva positiva e trabalhamos para isso, que a gente possa resgatar determinados valores, né, determinados significados, e aí a gente tem o registro, entende, como uma fonte de inspiração e, inclusive, de suporte, né, porque o registro, quando ele é feito, ele tem um conteúdo detalhado que permite, por exemplo, dentro de uma outra pergunta que está aí no campo da educação patrimonial, né, nós trabalhamos muito com a questão da educação patrimonial, com a troca de saberes, com a valorização no campo das escolas, né, articuladas aí com as dinâmicas de sustentabilidade, e precisa ter uma referência, né? Então, a nossa proposta, eu sou bem claro quanto a isso, a nossa proposta é resolvermos imediatamente com agilidade aquelas que são os pequenos detalhes que precisam ser trazidos, até porque, recentemente, o IFAI não tinha uma orientação técnica mais detalhada, está sendo construída e parabenizamos a instituição porque está fazendo esse esforço de construção para a gente poder dar seguimento para esse registro. Nós estamos... E aí eu falo no sentido da perspectiva que foi colocada aqui, nós estamos, infelizmente, perdendo portadores, né? Pessoas que estavam conosco e que foram entrevistadas já não estão mais conosco. O que nós temos como memória são, inclusive, as entrevistas dessas pessoas, os registros fotográficos, algumas gravações que fizemos, né? Que já são parte, inclusive, de uma memória que a gente não consegue mais vivenciar, né? Ai, meu Deus, já me perdi aqui. Mas realmente, essas questões da relação com o meio ambiente tem vários pontos. Tu está acompanhando, né, Alexandre? Se tu quiser ir respondendo de uma maneira mais ampla, depois eu vou te pedir para ir fazendo meio que eu vou passar algumas perguntas para a Letícia, mas não tem muitas, né? Fica à vontade para continuar, tu e a Patrícia mais um pouquinho. Aliás, perdão. Vamos botar primeiro a Letícia. Vamos responder mais uma aqui. Aqui, ó, a Ana O, que já palestrou também outro dia. Parabéns pelos relatos apresentados. A salvaguarda desses saberes e fazeres é super necessária, tanto da palha do butiá quanto da lã no RS. Belo trabalho de resgate da nossa cultura. Assim como tem da professora Ana, tem um monte de outros parabéns aqui no chat, gente. E para a Letícia, outra das perguntas, ai meu Deus, sim, outra era para tu ir pensando, Alexandre, qual seria a proposta prática de ensino cultural e natural para o ensino básico? Depois vamos pensando nisso. Letícia, fala aí.
tem a da Jussara, Angelita, colocaram, juntando aqui, né? É a prática, né? Ai, me perdi. Ai, ai, ai. Vamos lá. Não, a Jussara perguntou aqui, né, para falar um pouquinho dessa relação da lã com a paisagem, né? Total, né? Não tem como não ter. Então, pontuando aqui para vocês, né, tem todo um processo em relação tem o reconhecimento como patrimônio imaterial pelo IFAM, né, das vidas campeiras. Né? Então, onde se dá essas vidas campeiras, né? Onde acontece isso? Nesse meio rural, né? Nesse meio onde essa paisagem, ela é além de fazer parte desse território físico, né? Ela é esse território de poder, né? Do poder desse patrimônio. Então, principalmente no caso onde eu levo o território, o físico, vamos dizer assim, né, em consideração nesse recorte, eu trabalho com bioma pampa, né? Esse é o local assim físico, né, que me inspira, né, e que inspira sempre essas mulheres, esses homens, né, a trabalhar com a lã. Então, um processo de patrimonialização desses conhecimentos que se dá, né, que acontecem nesse território, é uma preservação dessa paisagem cultural, né? É todo um trabalho de sociobiodiversidade, né? Que isso é importante ser considerado, né? Para que eu já nem falo mais de agregação de valor, sabe? Porque chega um pouquinho até meio irônico falar agregação de valor. Não, mas esses lugares eles são espetaculares, tudo isso é muito espetacular, né? O que a gente tem que fazer, como o Alexandre comentou mesmo, é aproximar esse ser vivente, né? Principalmente as pessoas da cidade, mas também no interior, também da mesma forma, isso é uma coisa muito comum, de aproximar esse homem, né? Dessa ancestralidade, dessa natureza, né? Então, todo esse esforço que a gente faz é nessa busca, né? É nessa busca, né? De trabalhar isso de uma forma muito próxima, né? De dar voz, né, a essas comunidades que trabalham com isso e, de um certo modo, o trabalho deles é a preservação. É a preservação desse local, desse bioma, dessa paisagem, a preservação dessas ovelhas pastando nesse mato nativo do bioma pampa, né? Dessa conservação local, enfim. A Angelita botou um pouquinho mais adiante aqui, que emenda com essa. Sim, sobre a questão dos campos. Tu achou? Da criação deles. Cadê a questão da Angelita? Angelita, Era da criação das ovelhas, se não me engano. Isso, Letícia, foi feito um estudo quanto à preservação dos campos de criação de ovelhas? Então, porque nesse sentido, tu viu que o Curicaca já tem todo um mapeamento fantástico, assim, todo plotado, tudo. Claro, com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem que avançar um pouco. Eu sei que a gente tem colegas que vêm fazendo trabalho, tem o Instituto da Ângela Peixoto, agora me deu branco, a Ângela, querida, fechei aqui, então já estava aqui, mas que faz também todo um trabalho voltado para isso, para aproximar a cultura, né? A cultura agrícola, de fato, dos processos nativos, né, de criação de ovelha, né, e outras coisas. Ainda tem o problema, Letícia, da ovelha de carne e a ovelha de lã. Né? Tem o mercado da carne agora, da costela de cordeiro. Todo mundo só quer saber churrasco de cordeiro agora, comer ovelha. Essa sensibilização, ela parte de vai com tudo, entendeu? Em todos os momentos. A gente tem que pensar nessa valorização, né, atual desses elementos, né, da lã, de como a ovelha é rica em vários produtos, né?
Então, a lã, falo da lã porque é o meu ponto, né? Mas quanto a carne ganhou espaço, né, por vários motivos econômicos, e quanto a lã acabou sendo, de certo modo, marginalizada nessa função toda. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro, entende? Então, a gente tem que fazer reconhecimento, né, e desenvolver todo um trabalho de educação para isso, né? De entender a ovelha de uma outra forma. A ovelha é um bicho que dá para dar muita coisa, né? Enfim, a lanolina, que é essa gordura, né, da pele da ovelha, que faz essa proteção incrível, que se produz uma quantidade de cosméticos, né? A indústria de cosméticos no mundo inteiro, né? Trabalha, é um dos produtos mais importantes, né, da indústria de cosméticos, principalmente infantil, né? Então, é a carne, é o sebo, é a lã, né, é o leite. Nossa, não, tem 2, 3 marcas no Rio Grande do Sul de leite, sabe? Então, isso que a Emater trabalha, por exemplo, esse trabalho que eles fazem dessas criações da indústria agrofamiliar, né? Enfim, eles vêm trabalhando com o trabalho do leite de ovelha, do queijo, da lanolina, de usar lanolina, o sebo. Então, a gente chama a atenção para essas instituições que fazem esse trabalho de formiguinha, né? Também, de um certo modo, de sensibilização. Aí vocês imaginem com o poder do patrimônio nisso tudo, né? Que maravilha. Tá sem áudio. Aí. Ai, ai. Sem querer interromper, mas já interrompendo, vou pedir que vocês façam considerações finais devido ao adiantado da hora. Por mim, a gente continuava porque, ó, assunto não falta. E muito interessante que as duas são produtos muito parecidos e 2 abordagens muito parecidas. Eu estou encantada como fechou. Não é à toa, né, que a gente fez essa construção. A gente sabe bem, sabe bem. Eu já pegar aqui, ó, deixa eu ver, peguei a Ângela aqui, é do IBEM, a Ângela Escosteg, é do IBEM, né, que quem quiser procurar um pouquinho mais dessa parte da criação de ovelhas, das aproximações, a Ângela tem mais. Mas, enfim, gente, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui trabalhando junto com os meus colegas queridos do coração, né, de mostrar o quanto que é importante, sobretudo, essa ancestralidade e esse trabalho dessas pessoas, e ainda o nosso trabalho como agentes no patrimônio, da memória do patrimônio brasileiro, de quanto é importante nós, como profissionais, sabe, ter um trabalho valorizado, reconhecido, né, para a gente poder continuar, porque muitas vezes nós damos o apoio, o suporte para muitas comunidades, enfim, mas também a gente ajuda a identificar todos esses processos. Então, o quanto é importante o nosso trabalho para que a gente possa contar mais histórias, né? E a gente dá voz para muitas outras pessoas. Então, os meus colegas todos da área do patrimônio, né, fiquem convidados a participar desse documento final que a gente quer trabalhar, né, e também na proposição, a gente quer propor uma rede desses profissionais, então fiquem todos convidados, sendo convidados. Agradecer o Curicaca, o Alexandre, a Patrícia, né, e dizer que estamos juntos todos nesse processo, que a gente tem que se dar as mãos e avançar, né, com muito carinho nisso, respeitando todos esses agentes, também essas pessoas, né, esses artesãos, as pessoas que vivem disso, né, porque o patrimônio é vivo, né. Me lembrando de uma pergunta da Claudinha, né, isso, reforçar, né, o quanto é importante a gente fazer esse reconhecimento dessas pessoas enquanto elas estão aí. Né? Então, desenvolver essa política de patrimônio vivo aqui no Rio Grande do Sul, a exemplo dos nossos colegas de Pernambuco. Então, trabalhar com essas questões são muito caras para nós e a gente tem que dar atenção a isso. Obrigado, Luciana, pela parceria de sempre, Darlan, Luísa, querida, beijo.
Toca a ficha, Alexandre. Patrícia, vamos lá, encerrando. Patrícia, por favor, eu faço um finalzinho. Então, na mesma linha aí da Letícia, né, agradecer esse encontro, né, essa parceria, e a gente vai se botando um gás, né, se renovando, assim, no sentido de continuar, né, trabalhando com essa perspectiva, né, o patrimônio imaterial, para mim, ele traz uma outra visão, né, de mundo, de natureza, que precisa ser resgatada não só pelo bem em si, né, mas para todo mundo. Né? Todos nós precisamos um pouco dessa sabedoria que essas pessoas trazem, né? Eu sei que durante as entrevistas que eu fiz, eu cresci muito, assim, ouvindo elas, né? E não só, muito do que elas me disseram não está, né, registrado aí como patrimônio material, mas são histórias de vida, né? São conhecimentos e uma sabedoria que essas pessoas têm que a gente precisa escutar. Né? Eu digo a gente, todo mundo, né? O mundo está precisando de uma outra visão, diferente dessa que vem acontecendo, né? Então, acho que é isso, assim, né? De minha parte, é só agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Podendo passar um pouquinho dessa nossa experiência e vamos seguindo juntos, né? Vamos, que tem muita coisa para ser feita e as coisas estão todas por um fio, né? A gente tem que trabalhar mesmo para garantir, né, que alguma coisa dessa memória, dessa história fique para nós. Alexandre, quer complementar? Sim, só assim, em nome do Curicaca, agradecendo, né, essa oportunidade da gente trazer, né, aqui, e em nome das artesãs, né, que a gente, de certa forma, tem sido aí o porta-voz dessa perspectiva de um reconhecimento. Parabenizar a Letícia pelo trabalho aí, né, de salvaguarda que vem sendo feito, né, o patrimônio, a patrimonialização, e, né, é um passo nisso, mas a gente percebe no trabalho de vocês uma caminhada, né, que vem construindo fortalezas para poder dar significado, reconhecimento, né, e tomara que a gente consiga, né, nos diferentes níveis, aí vocês estão pretendendo a nível nacional, nós estamos propondo a nível estadual, a gente consiga dar esse passo também da patrimonialização, porque nós entendemos claramente que isso é fundamental, né? A salvaguarda pode acontecer, de certa forma, sem a patrimonialização, mas ela é um passo extremamente importante, e principalmente para esses detentores, né, esses portadores do bem, porque são invisíveis, como a Letícia falou, né, e assim como são os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né, a gente trabalha muito com comunidades tradicionais, né, e é uma responsabilidade de quem tem possibilidade de dar voz e reconhecimento para essas pessoas, né, buscar todos os meios disponíveis, seja através da cultura, seja através do uso sustentável da diversidade, da natureza, né, a gente precisa estar sempre com essa missão, carregando esse caminho da voz para a gente poder alcançar. Então, a gente espera, de fato, né, que a gente consiga, tanto a lã quanto a palha com butiá, cada vez se fortalecer mais como significados de poder até, no nosso caso, estar resgatando, né, um pouco mais essa possibilidade de manutenção a mais longo prazo desse bem aí. Nós tivemos oportunidade, viu, Letícia, até se tivesse tempo ia conversar um pouco comigo, nós também somos ligados à lã. Quando nós constituímos a ONG em 1997, nós fizemos isso lá em Cambará do Sul, e nosso primeiro relacionamento institucional com o artesanato tradicional foi com a lã de ovelha, lá em Cambará, né, com artesanato, os colchões, né, os cobertores, vários artefatos de suporte à lida do campo, né, para o uso do cavalo, né, então a gente teve essa experiência, nós trabalhamos com grupos, formamos cooperativas lá, mas naquela época nós não trabalhávamos tanto ainda com a perspectiva de patrimonialização, era uma salvaguarda num processo mais de reconhecimento e oportunidade econômica, né. Também trabalhamos na região de Quaraí, de Barra do Quaraí, onde
A lã também é muito forte, na região da Lagoa do Peixe, Mostardas e Tavares também. Então tem um universo para a lã aí impressionante, né? Muita coisa em termos de território. Que ótimo que vocês estão fazendo esse trabalho. Parabéns. E estamos à disposição para outras oportunidades, né? Agradecemos novamente à Secretaria de Cultura aí por essa oportunidade. Tá? Estamos institucionalmente, né? Nós, eu e a Patrícia, mas outras pessoas também, até para fortalecer essa relação da interdependência, né, entre natureza e cultura. Isso é fundamental para a viabilidade desses nossos processos imateriais. Aí, muitos deles estão apoiados nos bens, né, da natureza, né, e aí a gente tem perdido. Nós fizemos no nosso pré-inventário na região do Litoral Norte também outras identificações. O carro de boi, por exemplo, agora não tem mais madeira para funcionar, né, não está mais disponível. Então a gente precisa, eu acho que muito se falou no chat, está trabalhando de forma integrada. Nós trabalhamos muito, viu, Letícia, e acho que vocês também, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dando esse apoio da ciência aí enquanto estratégias de biodiversidade. E desejo a todos nós, né, e nós, Curicaca, desejamos uma ótima caminhada. Obrigado, Rossana, em nome da CETAC, por nos convidar e também por estar protagonizando, né, essa perspectiva aí da gente dar visibilidade, né, como a Letícia bem mostrou para nós, a esses bens culturais e materiais do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Tamo junto, colegas. Junto. Depois a gente conversa sobre isso, hein? Adorei saber essa função. Tem muita coisa para aprender. Não, gente, a gente só tinha que abrir um vinho aqui e ficar a noite inteira conversando, mas não dá. Queridos, eu vou só fazer uma última leitura de um último comentário aqui que eu adorei da Mônica, né? Que ela diz: salvaguardar o patrimônio imaterial é salvaguardar maneiras diferentes do ser humano ser e agir no mundo, outros caminhos de viver e de se relacionar com a natureza, da qual fazemos parte e não vivemos sem. Então, com isso eu me despeço, gente, encerrando essa mesa do patrimônio imaterial. Deixo dos relatos de experiência. Deixo com a Letícia de Oliveira, que ela vai fazer o encerramento oficial, tá? E desejo uma boa noite a todos. Então, amanhã nós teremos o painel temático 4, tendo a educação para o patrimônio como tema norteador. Agradecemos a presença de todas, todos e todas. Continuem nos acompanhando, a programação vai até dia 22 de julho. Boa noite e fiquem todos bem.